Será que você vai ter coragem de compartilhar esse vídeo ou de clicar em gostei depois que você ouvir todas as verdades que eu vou dizer para você? O fofoqueiro, ele está influenciado por um espírito das trevas, que faz com que essa pessoa fale mal de todo mundo. Se a pessoa for gordo, ele fala mal. Se for magro, fala mal. Se for alto, fala mal. Se for baixo, fala mal. Não importa a característica física da pessoa, sempre o fofoqueiro irá falar mal. O reino das trevas, ele é muito organizado. Às vezes nós pensamos que o reino das trevas é uma bagunça, mas a grande verdade é que os demônios e entidades malignas, eles se organizam em grupos que influenciam pessoas em determinados setores, em determinadas áreas. E uma dessas áreas é a fofoca. A fofoca é algo terrível. Ela faz com que pessoas tenham imagem a respeito de outra pessoa negativa, porque isso foi criado por causa de uma pessoa fofoqueira. Mas a grande verdade é que todas as vezes que um fofoqueiro fala mal de alguém, isso diz muito mais sobre o fofoqueiro do que sobre esta pessoa. Isto revela o que há dentro do ser humano, pois a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se todo mundo tem defeitos e qualidades, por que o fofoqueiro só fala dos defeitos? O fofoqueiro só sabe apontar as coisas ruins. Nunca olha com um olhar positivo para as coisas. Mas sabe por que isso acontece? Por duas razões. Ou o fofoqueiro tem inveja de algo que você tem que ele não tem. Ou porque esse fofoqueiro está sofrendo a crise de inferioridade e está sendo influenciado por uma entidade maligna. A influência maligna afeta diretamente a alma do fofoqueiro, fazendo com que a língua do fofoqueiro comece a pegar fogo, causando coceira e vontade de falar da vida dos outros. E de repente, em fração de segundos, o fofoqueiro começa a perder o controle dos seus movimentos e começa a fazer coisas que nem ele mesmo se conhece. É quando os demônios da fofoca não estão apenas influenciando esse fofoqueiro, mas estão possuindo a alma dessa pessoa. E eu sei que isso é muito difícil de ouvir, mas tem muitas pessoas sendo influenciadas por demônios. Demônios que não fazem elas pegarem uma arma para matar, mas demônios que usam a língua para matar outras pessoas. Sementes malignas nos ouvidos de pessoas que têm dado legalidade. Porque uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa que não é falsa, ela não dá ouvido a fofocas. Você quer um conselho? Todas as vezes que alguém vier falar mal de alguém para você, você pode dizer para essa pessoa: tchau. Então você vai mandar essa pessoa embora, ou talvez você vai sair, sabe por quê? Porque você vai evitar o mal. A Bíblia diz que Jó desviava-se do mal. A Bíblia diz: resistiu o inimigo e ele fugirá de vós. Agora ouça com muita atenção. Quero ver se alguém vai ter coragem de clicar em gostei depois que ouvir o que eu vou dizer agora. Você sabia que a Bíblia revela que há 6 pecados que Deus odeia e o 7º é a fofoca? Você sabia que a Bíblia revela que há 6 pecados que Deus odeia e que o 7º a sua alma abomina? E esse 7º é a fofoca, aquele que semeia contenda entre irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que o pecado de semear contendas é até mesmo comparado na Bíblia ao pecado de feitiçaria. Fazer mal para o próximo, tentar denegrir a imagem de alguém. Com certeza você já passou por isso ou está passando. Eu já passei por isso. Mas quanto mais falam mal de mim, de você, mais nós crescemos. Jesus Cristo disse que nós seremos perseguidos, assim como ele foi perseguido. Jesus disse: odiaram-me sem motivo. Se odiaram o nosso Senhor Jesus sem motivo, com certeza vão odiar você. Podem tentar tirar a sua capa, podem tentar puxar o teu tapete, podem tentar te humilhar, mas nunca vão tirar o valor que há dentro de você. Existem pessoas que ficam incomodadas com você, sabe por quê? Porque elas queriam ter a coragem que você tem, queria ter a humildade que você tem, queria ter a ousadia que você tem, queria ter o brilho e a sinceridade que você tem, mas elas não têm coragem, não foram tratadas, talvez passaram por traumas no passado que feriram tanto elas, que isso causou talvez uma revolta, e elas usam essa ferida para ferir outras pessoas. Eu só lamento as pessoas que se deixam entristecer por alguém que tem inveja delas. Pessoas que são tão fracas emocionalmente que dão crédito àqueles que falam mal
telas. Acorda, acorda, acorda. Abre os seus olhos. Todas as vezes que alguém fala mal de você, não é sobre você, é sobre ela. O mal não está em você, o problema não está em você. Se o problema estivesse em você, a pessoa falaria só de você, mas ela fala de todo mundo. Então isto mostra que o problema está na pessoa. E se você está assistindo esse vídeo e você fala mal dos outros, está no tempo de mudar. Eu quero ver se você vai ter coragem, de você ter humildade para reconhecer isso e aprender a valorizar o próximo. Saber que cada pessoa tem o seu valor único, a sua essência, a sua qualidade. E ao invés de perder tempo falando mal, você vai investir o seu tempo trazendo a graça e exaltando e elogiando os benefícios de alguém. Isto vai muito mais glorificar o nome de Deus do que ficar dando ouvido a fofocas ou talvez ficar fofocando e falando mal dos outros. O que eu irei falar para você agora é muito importante, preste muita atenção agora. Porque o próximo passo, depois que os demônios influenciam a mente de uma pessoa a falar mal de outra, é possuir o corpo desta pessoa. Essa pessoa fica controlada pelas vontades do diabo. Isso é terrível. E quando essa pessoa fica possuída pelo espírito de fofoca, isso é terrível porque dificilmente essa pessoa consegue reconhecer que precisa de libertação. Isso torna a libertação ainda mais difícil, pois o primeiro passo da libertação é reconhecer que precisamos dela. Reconhecer que fala mal dos outros, reconhecer que faz fofoca, reconhecer que tem inveja, reconhecer que não consegue enxergar o valor que há dentro de você e você passa a buscar o valor que há dentro de outra pessoa. E eu sei que essa mensagem talvez pareça ser um pouco dura demais, mas essa mensagem ela pode produzir mudança se você abrir o seu coração e permitir que Deus venha te libertar. Chega de falar da vida dos outros. Está no tempo de cuidar da sua vida. Está no tempo de olhar para você e ver o que há no seu coração que precisa de mudança. E talvez depois desta afirmação vai ter pessoas que não vai querer compartilhar esse vídeo, vai ter pessoas que não vão querer clicar mais em gostei, mas eu não estou nem aí para isso. Eu quero que você abra a sua mente, o seu coração e entenda que mais importante do que like, mais importante do que visualizações, é você ter uma vida transformada. E há quem pense que só quem fofoca é as mulheres, mas está cheio de homem com a língua que só Deus para ter misericórdia. Todas as vezes que você olhar para alguém, olhe para as qualidades, ao invés de olhar somente para os defeitos. Saiba que aquela pessoa que você não vai com a cara dela, aquela pessoa que você olha e você só vê coisas negativas, saiba que essa pessoa, ela também tem para Deus o mesmo valor que você tem. Jesus também morreu na cruz por ela. E vigia, pois no céu não haverá divisões, no céu não haverá separação. Agora imagine o que é você ocupar o mesmo lugar por toda a eternidade com aquela pessoa que você disse que não vai com a cara. Eu posso ser sincero, o defeito não está na pessoa, e sim você que não reconhece que precisa de uma mudança. O pior cego é aquele que não quer ver. As pessoas querem mudar todo mundo, menos elas mesmas. As pessoas sabem apontar os defeitos de todo mundo, menos citar apenas 3 ou 4 defeitos delas mesmas. Será que você vai ter coragem de clicar em gostei depois que terminar esse vídeo? Será que você vai ter coragem de compartilhar? Bem, eu não sei. Mas eu deixo aqui essa mensagem e esse alerta para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se caso esse conteúdo foi útil para você, escreva nos comentários a frase: nenhuma fofoca me atingirá. Nenhuma fofoca me atingirá. Que Deus abençoe a sua vida e se você gostou, clique em gostei, clique em gostei, clique em gostei, clique em gostei, clique em gostei.